Nos recantos estreitos da experiência humana, persistiam mistérios que nos faziam questionar o próprio tecido da nossa realidade. Aquele véu sombrio do desconhecido não poderia ficar intocado para sempre. E foi apenas por um vento de mudança e acaso que finalmente pudemos enxergar a verdade que ele antes ocultava. Número 10. Homero foi um poeta grego antigo do século XVIII a.C., um mestre em sua arte. As epopeias de Homero são consideradas lendárias por historiadores modernos. Apesar de não serem consideradas mitos fictícios, sugeria-se que essas histórias tinham um fundo de verdade. Ou seja, muitas das referências podem ter sido exageradas ou falsas, especialmente quando as evidências para essas afirmações não eram facilmente perceptíveis. Durante a vida de Homero e nos períodos romano e helenístico, quem lia sobre Odisseu, herói grego, o reverenciava como autêntico, enquanto historiadores modernos o consideravam como figura mitológica. Pelo folclore de Ítaca do início do século XIX, soubemos da descoberta de um local que depois se revelou mais do que parecia. Moradores de Ítaca, a partir do século VIII, prestavam homenagem ao herói mencionado na Odisseia em uma espécie de santuário no norte. Na tradição, o palácio de Odisseu era chamado de Escola de Homero, uma romantização do que os moradores e peregrinos do século XIX interpretavam o suposto local como sendo. A partir do século XIX, a área passou por mudanças significativas e careceu de escavações arqueológicas modernas adequadas. A controvérsia sobre sua existência ou propósito prevaleceu, com lendas sugerindo que era um local de intenção acadêmica, diretamente associado a Homero. A escola de Homero era mais do que descobriríamos. Estudiosos da literatura e história antigas debatem há muito a existência da escola de Homero. Achavam que era uma visão romantizada de um edifício da lendária Ítaca, como citado no poema. Somando-se ao argumento, estava a já questionada existência do próprio Homero, cuja identidade não foi explicitamente confirmada quanto a quem, quando, onde e sob quais condições a Ilíada e a Odisseia foram compostas. As perguntas levantadas nesse mistério são: a escola de Homero existe? E se existe, qual era o seu propósito? Em 2025 evidências conclusivas seriam apresentadas a arqueólogos e historiadores, permitindo um veredito final sobre esse mistério que há muito assombrava a minha comunidade. Novas escavações no local descobriram várias oferendas votivas, pequenas estátuas de bronze, vasos de cerâmica e a evidência mais corroborante até então: uma telha com uma inscrição grega que menciona Odisseu pelo nome. Esses artefatos forneceram os elos necessários que os historiadores precisavam para afirmar a identidade do local, rebatizado como Palácio de Odisseu, um lugar que não era um local de ensino, mas sim um solo sagrado de um herói. Ficou claro que este era um centro de culto onde viajantes e habitantes ofereciam presentes ao protagonista da Odisseia. Os antigos gregos vinham a este local para oferecer orações, presentes e rituais em homenagem a um homem que teria enganado os deuses. Aos poucos, a sociedade moderna está começando a aprender que só porque algo é mencionado em um livro, poema, conto ou lenda, não significa necessariamente que seja por si só um mito. Número 9. A partir do final do século XVI, holandeses e espanhóis estiveram envolvidos em uma guerra intermitente. Durante um período de 60 anos, eles participaram de batalhas e conflitos, apenas para declarar uma trégua temporária de tempos em tempos. A guerra começou com os holandeses lutando por independência no norte da Europa. Em 1628, as tensões já haviam se espalhado pelo Atlântico, uma região que o Império Espanhol iria explorar. Para se financiar, o Império extraía todo tipo de tesouro na América do Sul e depois usava a rota comercial transatlântica para levar sua carga de volta para casa, evitando corsários e piratas. As frotas do Tesouro Espanhol transportavam grandes riquezas, como ouro, prata, especiarias e artigos de luxo. Os navios precisavam navegar juntos, escoltados por galeões armados patrulhando a área. Devido à rota das frotas, raramente eram interceptadas.
Mas foi naquele ano, em 1628, que a sorte acabou. Com coleta sistemática de informações, conhecimento dos padrões de navegação e confissões forçadas de um grumete capturado, Piet Hein, diretor da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, soube das frotas do Tesouro e seu propósito. Hein enviou uma frota de 30 de seus próprios navios ao Caribe para interceptar e capturar uma das frotas do Tesouro. Os espanhóis e o Caribe, porém, ficaram cientes de suas intenções e decidiram manter seus navios nos portos de Cartagena e Veracruz até que essa ameaça passasse. Essa estratégia defensiva se desfez quando Hein retirou parte de sua frota, que os espanhóis pensaram ser toda a sua força. Ao acreditar que não havia navios inimigos, a frota do Tesouro espanhola zarpou, resultando em uma das maiores vitórias holandesas. Entre os itens que Hein e seu exército capturaram estavam 177 mil libras holandesas de prata, ouro, pérolas, sedas e especiarias. A prata valia 11 milhões e meio de florins, suficiente para manter um exército holandês por mais de um ano. Foram criadas a jarra e a bacia holandesas a partir da prata. De acordo com a inscrição gravada no metal da jarra, este item veio da frota do Tesouro que Piet Hein havia capturado em 16 de setembro de 1628. A jarra, marcada com os selos de um ourives do México, Francisco Henriques, foi datada entre 1600 e 6628, durante o período da conquista da frota do Tesouro espanhola. A jarra e a bacia eram utensílios de higiene pessoal usados antes da invenção do encanamento moderno. Era também símbolo de opulência. A jarra e a bacia holandesas de prata serviram como símbolo de opulência, neste caso, feitas completamente de prata derretida, um troféu que prestava homenagem à vitória holandesa. Porém, em meados de 2025, essa antiga lenda começou a ser questionada, quando nem tudo era como parecia. A chefe do Departamento de Conservação de Metais e Ciência do Museu Estadual de Amsterdã fazia sua análise rotineira quando encontrou algo especialmente incomum no troféu. Enquanto a própria jarra sugeria ter sido feita em 1628, a bacia tinha uma história mais complexa que deixou a pesquisadora intrigada. Em sua inscrição, foi encontrada a data de 1684, várias décadas após a conquista, ameaçando a história das origens e seu duradouro símbolo de vitória. Acreditando que algo estranho e desconhecido estava em jogo aqui, ela decidiu realizar um exame mais aprofundado no objeto e, assim, separar fato de ficção. Benecon e sua equipe usaram a análise da razão isotópica do chumbo, um método preciso que identifica a origem dos metais medindo traços de isótopos de chumbo, e descobriram que, embora a jarra pareça ser o que dizem que é, a bacia não é. A análise descobriu que a bacia não era feita de prata mexicana pura como seu par, mas era uma combinação de prata misturada, parte europeia e parte americana. O perfil isotópico associou os materiais aos Países Baixos no final do século XVII, décadas após a conquista da frota do Tesouro espanhola. A bacia foi feita de prata refundida, que já estava em circulação há algum tempo. Era artesanal e não imperial. A bacia surge nos registros históricos em 1808, em um texto que indica ser um objeto de celebração. Ela volta a ser mencionada em 1879, quando uma revista, sem citar uma fonte confiável, afirmou que a bacia também foi feita com a prata da frota do Tesouro, assim como sua contraparte. É provavelmente daí que o mito surgiu, mas por quê? A pergunta permaneceu. No século XIX, enquanto estados europeus reforçavam suas identidades, artefatos assim tornaram-se ferramentas poderosas para os narrativa. A lenda da jarra e da bacia de prata de Piet Hein, obtidas na conquista da frota espanhola, tornou esses itens símbolo patriótico. A ligação entre glória nacional e riqueza material desempenhou um papel poderoso no desenvolvimento da cultura. Em 2025, foi revelado que, embora a jarra seja uma relíquia da vitória marítima, a bacia não é e serve mais como uma homenagem do que como um troféu. Número 8.
Escrito em uma coleção sagrada de hinos em sânscrito védico, o Rig Veda, remontando ao segundo milênio antes de Cristo, descreve uma característica interessante que já foi uma força dominante na Índia. Era o rio Saraswati, um curso d'água descrito no Rig Veda como incrivelmente grande, que fluía das montanhas até os oceanos. Como nenhum rio conhecido da Índia parecia se encaixar em uma descrição tão incrível, o Saraswati foi simplesmente descartado como mera lenda, um recurso poético, fruto da imaginação. Mas, à luz de descobertas recentes de artefatos, lugares e pessoas que antes se pensava serem apenas ficção, cientistas, geólogos, historiadores e arqueólogos acharam que o Rig Veda merecia uma segunda análise. De acordo com os textos sagrados védicos, Saraswati era tão incrivelmente poderosa e inimaginavelmente majestosa que inspirou a composição do Rig Veda em suas próprias margens. O rio era tão profundo que foi elevado ao nível de uma deusa, seu nome derivando da divindade do conhecimento, música, artes, sabedoria e natureza. A deusa faz parte de uma trindade: Saraswati, Lakshmi e Parvati. Nas inscrições sagradas, o nome significa ter muitas lagoas. Em esforços para determinar se Saraswati era de fato um lugar real, os historiadores recorreram ao próprio texto, dissecando cada aspecto em busca de pistas. O Rig Veda forneceu apenas algumas sugestões quanto à localização do lendário rio, que dizia-se fluir entre os cursos d'água de Yamuna e Sutlej e os afluentes de Drishadvati e Apaya. O texto afirma que ele corria das montanhas ao mar. De acordo com o pesquisador, Dr. Mayank Varia, há apenas um rio que fica entre o Yamuna e o Sutlej, e seu nome é Gagar. Ele explicou que esse curso d'água segue para o Paquistão e vira o rio Hakra. O Gagar secou desde então e hoje está vazio. Levantamentos em solo e imagens de satélite indicam que ele foi um grande curso d'água. Em 2010, Michel Danino publicou um livro intitulado O Rio Perdido, na trilha do Saraswati. Citando evidências de explorações topográficas, estudos geológicos e análise de isótopos, que o Gagar Hakra é o lendário rio perdido que um dia sustentou a civilização arapiana, seguindo pelo grande vale do Indo entre 3.500 e 1.900 a.C. A teoria, porém, permaneceria apenas como teoria pelos anos seguintes, até que 2024 e 2025 trouxeram novos estudos que forneceram respostas para perguntas de séculos. Estudos geológicos avançados, avaliação topográfica, análise de isótopos e dados de satélite estavam entre os poucos métodos usados para rastrear uma rede de paleocanais em partes de Haryana e Rajastão. Após uma investigação extensa, em 2024, foi confirmado que o rio Gagar Hakra era um curso d'água sazonal alimentado pelos afluentes Sutlej e Yamuna. Mas isso parecia errado, porque se fosse o Saraswati, o colossal rio, então por que ele secou? Além disso, nem o Sutlej nem o Yamuna estavam conectados a ele, como sugerido pelos hinos. Seria esse último fator que resolveria o mistério no início de 2025, enquanto geólogos renomados como K.S. Valdia ficavam intrigados com essa confirmação aparentemente incorreta, eles recorreram a uma teoria diferente que incorporava mais do que apenas análise do solo e isótopos. Ela incluía a atividade tectônica. No ano passado, por meio de estudos dessas atividades, descobriu-se que os dois afluentes já estiveram conectados ao Gagar Hakra. Mas mudanças nas placas tectônicas alteraram fatalmente o curso deles, fazendo com que o rio secasse por volta de 1900 a.C. O Saraswati não havia desaparecido, afinal. Ele estava fossilizado de certa forma e pausada no tempo, desaparecendo apenas dos registros escritos para existir sob os pés da Índia, em canais esquecidos, que ainda fluem invisíveis hoje. Número 7. Submersos no pântano de Hjortspring, na ilha dinamarquesa de Aus, no sul da Dinamarca, estavam os restos esqueléticos de um barco.
Ele foi descoberto lá na década de 1880 e só foi escavado na década de 1920. Devido ao local onde foi achada, a embarcação recebeu o nome de Barco de Hjort-Spring, registrado em seu cartão informativo no Museu Nacional da Dinamarca. Ele também teria o título de ser a embarcação preservada feita de tábuas mais antiga, já descoberta no norte da Europa. Acreditava-se que o barco havia afundado mais de 2000 anos antes e que teria sido usado por guerreiros com a intenção de atacar a ilha. O conjunto de armas sugeria isso. Havia espadas, lanças, escudos e armaduras espalhados pelo convés, sugerindo que o ataque militar, se é que foi isso mesmo, foi um fracasso. Historiadores creem que invasores desconhecidos atacaram Aus, na Idade do Ferro pré-romana, mas foram derrotados pelos locais. O navio foi afundado intencionalmente no pântano, um ritual local feito como agradecimento. Apesar de décadas de pesquisa, após a escavação, arqueólogos e historiadores não conseguiram determinar as origens do barco de Hjort-Spring ou a identidade das pessoas a bordo. Sem dar mais pistas para os pesquisadores, a embarcação seguiu como um artefato misterioso de uma era esquecida e logo sumiu de vista novamente. Em 2025, porém, um novo interesse pela enigmática embarcação foi despertado, levando os cientistas a revisarem os materiais arquivados. Os artefatos armazenados após a escavação nunca haviam sido examinados com técnicas modernas. Ao serem submetidos a esses métodos, o mistério de décadas foi resolvido quase instantaneamente. No final de dezembro do ano passado, um estudo foi publicado na revista Plus One, revelando os esforços renovados e uma resposta final. Os pesquisadores concentraram grande parte de sua atenção em fragmentos específicos que poderiam fornecer informações sobre como e quando a embarcação foi montada. Um dos fragmentos trazia a calafetagem usada para impermeabilizar a embarcação. Eles também demonstraram interesse especial nas cordas que estavam ligadas à construção do barco. De acordo com a datação por radiocarbono, as cordas datavam a embarcação dos séculos IV ou III a.C. A calafetagem foi analisada quimicamente e mostrou resultados ainda mais surpreendentes. De acordo com o que estava disponível no norte da Alemanha e na Dinamarca na época, os pesquisadores instintivamente pensaram que a substância teria sido feita com materiais locais, como óleo de linhaça ou gordura animal. Mas a análise indicou que a mistura consistia em resina de pinheiro e gordura. Embora pareça comum, historiadores notaram que florestas de pinheiros eram raras nessas áreas nos séculos IV e III. Devido à escassez, sociedades antigas não usariam esses materiais para construir muitos navios ou embarcações. Eles teriam usado recursos disponíveis e o pinheiro não estava entre eles. Florestas de pinheiros eram comuns na costa do Mar Báltico, especialmente a leste, indicando que o barco de Hjort-Spring veio dessa região e percorreu longa distância até Aus. Essa descoberta levou a outra conclusão. Inicialmente, os pesquisadores achavam que o evento que o afundou foi uma incursão fracassada. Mas a viagem sugere que esse ataque envolveu muito mais planejamento. Mapeamento cuidadoso, habilidade marítima e organização. Com o avanço da análise e investigação, mais segredos surgiram, incluindo uma descoberta raríssima para esse período. A descoberta foi uma impressão digital humana parcial, incrustada e preservada no alcatrão, provavelmente resultado de um toque acidental durante a construção ou reparo do barco. A impressão digital forneceu um vestígio físico dos antigos guerreiros. A análise detalhada das armas achadas no barco revelou algo magnífico. As armas, muitas em perfeito estado e feitas com materiais e habilidade de alta qualidade, indicavam que havia pessoas de alta patente a bordo. Parece que os guerreiros formavam uma unidade militar hierárquica. Pelo menos 10 homens a bordo eram oficiais e chefes, enquanto outros serviam como soldados armados com lanças, escudos e dardos. O barco de Hjort-Spring, uma embarcação sofisticada do Báltico, levou os primeiros navegadores séculos antes dos vikings explorarem os mares. Estudos recentes agora sugerem
Número 6. Há 70 anos, a grande vastidão do espaço ofereceu mais um mistério aos astrônomos da época. Assim que possível, a humanidade tentaram desvendar segredos da vida fora da Terra. As perguntas sobre o que eram aquelas luzes brancas no céu e por que a Lua tinha aquela aparência não podiam ser ignoradas. Buscando respostas, cientistas encontraram mistérios além da nossa atmosfera. Um desses enigmas ficou conhecido como o mistério do joelho dos raios cósmicos, um quebra-cabeça astrofísico que deixou pesquisadores e cientistas intrigados por 7 décadas. O quebra-cabeça envolvia uma queda brusca e inexplicável no número de raios cósmicos de alta energia atingindo a Terra, que se acreditava estarem em torno de 3 a 4 peta-electron-volts, 300 vezes a energia das partículas produzidas pelo grande colisor de Hadrons no CERN. O nome da estrutura se refere à curvatura no espectro, formando um joelho, onde o número de partículas de alta energia cai de forma misteriosa, sinalizando um limite brusco para a aceleração. Quando os cientistas traçam um gráfico do número de partículas e seus níveis de energia, as linhas são suaves, mas em 3 peta-electron-volts, o gráfico se curva e cai abruptamente. Nas últimas décadas, cientistas têm se feito a mesma pergunta. O que causa essa estrutura do joelho nos raios cósmicos? Em 2025, pesquisadores de todo o mundo começaram a buscar a resposta novamente, e desta vez eles a encontraram. Usando dados do Grande Observatório de Chuveiros Atmosféricos de Alta Altitude de Hadrons da China, astrofísicos e astrônomos descobriram o que pode ser a resposta para um mistério que já dura décadas. Eles detectaram raios gama de energia ultra alta emitidos por 5 microquasares, sistemas alimentados por um buraco negro de massa estelar de 3 a 15 vezes a massa do Sol. Esses sistemas captam material de estrelas companheiras e o lançam em jatos quase à velocidade da luz. Ao analisar as observações, os astrofísicos descobriram que os raios cósmicos responsáveis pelos raios gama atingiram energias acima de 10 peta-electron-volts, ultrapassando o limite da região do joelho. Cientistas pensaram que fontes conhecidas de raios cósmicos, como remanescentes de supernovas, não atingiriam tais níveis. Nem do ponto de vista observacional, nem mesmo do ponto de vista teórico. Para investigar o joelho com mais precisão, os pesquisadores precisariam medir os espectros de energia de diferentes raios cósmicos, como prótons, núcleos e hélio. A atmosfera, porém, embaralha suas assinaturas, tornando quase impossível determinar qual é qual. Mas a instalação de medição multiparâmetro do LHC permitiu à equipe coletar as amostras necessárias, permitindo assim mapear o espectro de energia dos prótons e revelar um componente distinto de alta energia. Essa descoberta sugere que vários tipos de aceleradores cósmicos estão presentes na galáxia Via Láctea, cada um capaz de acelerar partículas a altas energias com limites diferentes. O joelho, afirmam os cientistas, marca a energia máxima alcançada pelas fontes cósmicas, responsáveis pelo componente agora identificado. Pesquisas inovadoras em 2025 colocaram fim a esse mistério de 70 anos, confirmando que os jatos poderosos de buracos negros e microquasares são os componentes responsáveis pelo joelho, atuando como os principais motores da estrutura. Número 5. Situado ao norte das Ilhas Salomão e medindo um pouco mais do que o Alasca está o misterioso Planalto Ontong Java, uma enorme plataforma submersa no fundo do mar. Foi formado pela maior erupção vulcânica da história do planeta, que provavelmente criou o Planalto. Ontong Java foi formado há cerca de 120 milhões de anos, cobrindo até 1% da superfície da Terra em um único e rápido evento vulcânico, resultando em 5 milhões de quilômetros cúbicos de lava, o que hoje não parece se encaixar nos modelos tradicionais de plumas do manto. Desde que a humanidade busca respostas no passado, pesquisadores questionam a causa desse derramamento, uma questão há muito sem resposta.
O Planalto não tinha as trilhas comuns de montes submarinos que normalmente conectam pontos quentes a erupções vulcânicas. A ausência de trilha em Ontong Java gerou suspeitas sobre a formação e a origem da rocha derretida. Os cientistas há muito suspeitam que pontos quentes vulcânicos submarinos, onde rochas quentes e quimicamente distintas sobem das profundezas do planeta, dão origem a grandes formações vulcânicas, como cadeias de ilhas e planaltos como Ontong Java. Com o deslocamento das placas tectônicas sobre as plumas, a rocha derretida forma uma cadeia de vulcões que envelhecem à medida que se afastam da fonte inicial. É essa trilha que está faltando no Planalto. Modelos atuais de movimentação das placas tectônicas usam trilhas vulcânicas, como as cadeias de montes submarinos Louisville e Havaí Imperador, que mostram progressão de idade e indicam mudanças ao longo de milhões de anos. Mas os modelos funcionam só com base nos últimos 80 milhões de anos. Antes desse período, as evidências estariam enterradas ou ausentes. No início de 2025, pesquisadores da Universidade de Maryland e da Universidade do Havaí se uniram para juntar as partes que faltavam, e tudo começou com um mapeamento completo do antigo fundo do Mar do Pacífico. Pesquisadores já tentaram ligar Ontong Java ao ponto quente de Louisville, mas encontraram um obstáculo. A distância do Planalto ao ponto quente era grande, de 1.200 quilômetros, o que faria sentido caso o ponto quente tivesse mudado drasticamente de lugar. Porém, dados de paleoaltitude indicavam que a pluma de Louisville ficou praticamente estável nos últimos 70 milhões de anos. O enigma levou o líder da equipe, Val Finlayson, a adotar uma abordagem diferente. Em vez de analisar rastros recentes, cientistas estudaram trilhas vulcânicas bem mais antigas e pouco conhecidas, vindas de pontos quentes próximos a Samoa e Harutu-Arago. Essas áreas apresentavam pegadas com histórias que remontam a 100 milhões de anos, oferecendo assinaturas geoquímicas únicas. Isso permitiria à equipe rastreá-las através da paisagem submarina incrivelmente lotada e caótica do Pacífico, proporcionando uma visão inédita do período Cretáceo. Ao usar essa técnica para coletar amostras de montes submarinos próximos à Ilha Lake, que guarda os segredos vulcânicos mais antigos do Pacífico, ao juntar essas descobertas aos dados da trilha do Hotspot de Samoa, existente há muito tempo, cientistas reconstruíram um modelo mais completo. Esse modelo mostrou como a placa do Pacífico girou entre 80 e 100 milhões de anos atrás. A recriação do modelo preencheria as lacunas e eliminaria a suposição errônea de que a pluma de Louisville teria que percorrer grande distância para explicar a formação de Ontong Java. Acontece que, na verdade, a pluma quase não se moveu. Finlayson e equipe descobriram que a placa se moveu. A equipe descobriu que montanhas subaquáticas próximas a Samoa eram mais antigas do que pensavam, o que ajudou a manter o mistério por séculos. Pesquisadores de Maryland e do Havaí fariam remapeamentos, análises químicas e confirmação da idade para descobrir isso. A pluma de material aquecido do ponto quente de Louisville, vinda das profundezas, foi responsável pela formação de Ontong Java. Há 120 milhões de anos, o ponto quente era significativamente mais intenso do que é hoje. Isso causou uma erupção súbita e intensa de lava, como um maçarico potente formando o Planalto, antes de rapidamente se estabilizar, girar e permanecer por uma boa distância, deixando para trás uma cadeia vulcânica mais rotineira que ninguém imaginaria estar conectada a Ontong Java. Número 4. Era 15 de setembro de 1886, quando a escuna F.J. King, com 44 metros de comprimento, atravessava o lago Michigan com o porão de carga cheio de minério de ferro. Foi construída em 1867 exatamente para esse propósito. Durante a viagem, uma tempestade inesperada atingiu a embarcação, causando vazamento. A tripulação começou desesperadamente a bombear a água para fora, mas a embarcação de 3 mastros estava enchendo muito rápido e o capitão William Griffin ordenou que a tripulação abandonasse o navio. Juntos, eles subiram no bote e remaram até a costa.
Depois de passarem a noite lá, outra escuna, Lampetit, veio ao resgate deles. Pela manhã, a bordo do barco de resgate, eles viram a proa do F.J. King afundar nas águas do lago Michigan e desaparecer para sempre. Ou pelo menos era o que pensávamos. Nas últimas décadas, a história do navio desaparecido tem cativado entusiastas de naufrágios. Muitos tentaram e falharam em localizar a embarcação afundada, aventurando-se até o Grande Lago, mergulhando nas profundezas, levando equipamentos de sonar, apenas para sair de mãos vazias. A escuna se mostrou tão esquiva que ganhou a reputação de navio fantasma. Embora tenha permanecido como um tema de intenso interesse ao longo dos anos, tornando-se base para contos e mistérios marítimos, o enigma do F.J. King foi desaparecendo do foco. 139 anos depois, em 2025, o mistério da embarcação há muito perdida voltou ao foco, quando Brandon Bailey, presidente da Associação de Arqueologia Subaquática de Wisconsin, se envolveu na busca por navios desaparecidos esquecidos pelo tempo. Ele e seu parceiro de pesquisa de longa data, Bob Jake, envolveram 20 cientistas, cidadãos e historiadores da comunidade na busca pelo naufrágio desaparecido, compartilhando a empolgação. O que eles pensavam que seria apenas uma pequena busca divertida, que muitos acreditavam ser inútil, acabou sendo justamente a viagem que resolveria um mistério de longa data. Após apenas 2 horas de expedição, uma forma incomum surgiu no sonar. Surpresos com a descoberta, a equipe mediu o artefato submerso, que tinha as mesmas medidas da escuna desaparecida. Mas eles ainda precisavam confirmar se era o F.J. King, e o próximo passo foi usar um veículo subaquático operado remotamente para capturar imagens e vídeos do que acreditavam ser o local do naufrágio. O submersível foi colocado na água e lá foi ele. A equipe depois analisou as imagens capturadas, apontando marcadores de identificação, e em questão de instantes, eles identificaram o naufrágio. Pela primeira vez em mais de um século, a escuna F.J. King foi vista por olhos humanos. Número 3. Um marco importante em Java Ocidental era uma pequena colina discreta envolta em névoa. Era o Gunung Padang, uma colina visitada pelos moradores locais há décadas, um lugar sagrado. Nos últimos anos, o clima pacífico deu lugar a um debate constante na arqueologia. Depois que Gunung Padang foi declarado a pirâmide mais antiga do mundo, mais antiga até que a pirâmide de Gizé, construída há 28 mil anos pelas mãos de uma civilização primitiva. À frente dessas afirmações estava o Dr. Danny Hillman Nadawijaya, um geólogo da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação da Indonésia. Danny nunca quis desafiar nossas ideias sobre a história e quase não tinha relação com arqueologia. Ele pesquisava tectônica e terremotos. Foi em 2011, porém, que ele de repente começou a realizar pesquisas em Gunung Padang usando ferramentas modernas. Sua série de testes incluiu tomografia sísmica, resistividade e testemunhos de sondagem, levando à conclusão de que várias etapas de construção estiveram envolvidas na criação da suposta pirâmide mais antiga do mundo. Em 2023, seus estudos saíram no Archaeological Prospection Journal, mas em 2024 foram retirados após editores alegarem que o solo datado poderia ter adquirido materiais orgânicos naturalmente, sugerindo que talvez não tivesse relação com a atividade humana. Danny argumentou que, segundo suas observações, as informações geofísicas e a geometria da pirâmide não poderiam ser simplesmente descartadas como naturais. Gunung Padang não passou por apenas uma avaliação científica. Outras escavações achariam objetos que não deveriam existir. Dentro da colina havia artefatos metálicos em forma de moedas, que, segundo dizem, datam de milhares de anos antes das primeiras moedas conhecidas. Algumas dessas moedas traziam símbolos de comércio antigo ou referências a locais de culto. Outros objetos indicavam contatos distantes, como obsidiana de fora, fragmentos de cerâmica e a descoberta mais intrigante, um material parecido com cimento unindo as colunas nas camadas mais profundas da suposta pirâmide.
A análise de datação sugeriu que o material de cimento tinha 25 mil anos, antecedendo o concreto romano em 20 mil anos. Separar fatos de ficção neste caso é extremamente difícil, pois há afirmações aparentemente impossíveis e sem evidências que as sustentem. O caso ficou ainda mais tumultuado porque a maioria das imagens ligadas à legenda da pirâmide mais antiga do mundo era gerada por IA. Apesar da natureza complexa desse mistério, especialistas acabaram esclarecendo a situação, encerrando o caso em 2025. Luft Yandri, que escava em Gunung Padang desde 1997, revelou que o local é, na verdade, um complexo de terraços de pedra e não uma pirâmide antiga e gigantesca, como havia sido especulado. Yandri e sua equipe usaram técnicas modernas de datação por carbono, revelando finalmente que foram construídos entre 117 e 45 a.C. Exames adicionais revelaram que um grupo antigo de pessoas construiu esses terraços sobre colunas de rocha natural formadas por processos geológicos naturais. Apesar de partes do local serem artificiais, não na extensão indicada pelos artigos. A alegação inicial, lá em 2023, ganhou muita atenção da mídia. Pessoas no mundo todo ficaram em frenesi com a descoberta, que desmontou sua compreensão da história. Mas as alegações eram infundadas, consideradas exageros claros e interpretações errôneas que justificaram uma investigação significativa. Investigações que desmentiram toda a história. Número 2. Em 2024, arqueólogos foram para Quintana Roo, no México, para visitar o sítio arqueológico maia chamado Cobá. O sítio está situado no meio da selva da península de Yucatán, a 2 horas de carro de Cancún. Arqueólogos, cada vez mais intrigados pelos segredos maias, avançavam pelo labirinto de ruínas quando encontraram algo inédito nas escavações. Sob a escadaria perto das pirâmides de Nohak Muli, havia hieróglifos, sem registro, indecifrados desde a descoberta de Cobá. Em uma base de calcário de 4,2 x 3,3 metros, havia um texto rabiscado, mas a erosão e o sal impediam a leitura. Desde que a inscrição foi descoberta, pesquisadores se dedicam à sua preservação, esperando um dia revelar os mistérios das palavras desconhecidas. Além de restaurar 123 painéis no bloco de calcário, os cientistas vêm analisando outras 23 inscrições que foram posteriormente encontradas esculpidas em pilares de pedra isolados. Por um ano, inscrições maias misteriosas foram foco de estudiosos ansiosos por desvendar suas histórias. No final de 2025, as soluções começaram a se apresentar. Em todas as inscrições, pesquisadores acharam um nome recorrente, com várias passagens e datas importantes. O nome era desconhecido por arqueólogos e historiadores até agora. Ixcha-Akchain. Ao dissecarem as passagens-chave, os epigrafistas David Stewart e Octávio Esparza Holguín descobriram uma história inédita de reinado, poder e uma rara governante feminina no mundo maia. Acontece que havia um motivo para o nome de Ixcha-Akchain aparecer tantas vezes em Cuba. Ela foi uma rainha, e uma rainha poderosa, que supervisionou vários eventos do século VI, incluindo a construção da campo de jogo de bola em 8 de dezembro de 573. O nome de Chain aparece em inscrições sobre um cargo político-militar de alto escalão em Quetzal, que significa Palácio da Montanha do Veado, referindo-se à região de Nohak Mulmua. Variações do nome de Chain, como Ixcha-Akchin Yopati, afirmam sua posição como governante, assim como sua associação com o deus Ka'awio. Exames adicionais indicam que a rainha tem forte relação com divindades protetoras, o que reforça seu poder e sugere que seu governo está ligado aos mitos de criação maia. Inscrições também revelaram possíveis alianças e laços diplomáticos fora de Coba, como com o governante da dinastia Canu.
Decifrar essas inscrições antigas foi crucial para desvendar os segredos da civilização maia e levou historiadores a reavaliar o papel das mulheres na elite maia após essa descoberta arqueológica. Número 1. Em março de 2023, um detectorista de metais, Glenn Manning, estava participando do encontro de detectoristas de metais em North Cotswold, no sul da Inglaterra, quando se deparou com algo inesperadamente especial. O detector de metais apitou e ele começou a escavar, encontrando duas espadas estranhas a 2 centímetros da superfície. Os itens foram reportados ao Portable Antiquities Scheme, que os recolheu para análise e preservação. Logo ficou claro que esses 2 artefatos não eram simples lâminas enferrujadas de alguns anos atrás. Eles datavam do início da Idade do Ferro e foram usados pela cavalaria romana durante os séculos II a III d.C., possivelmente durante incursões saxônicas. Mas o que eles estavam fazendo aqui? Foi essa pergunta que acabou levando uma equipe de pesquisadores a retornar à área em busca de mais informações para respondê-la. Embora seja plausível que as espadas de 1800 anos tenham sido enterradas para evitar que caíssem nas mãos do inimigo, especialistas achavam que poderia haver outro motivo por trás desse achado. No início de 2025, uma equipe da Historic England e da Arqueologia de Cotswold iniciou uma escavação em grande escala no local, que fica não muito longe de Willersey, em Gloucestershire. Janeiro trouxe chuvas que dificultaram o trabalho, mas os voluntários temem que, se não for feito a tempo, informações valiosas se percam no solo. Então, com o apoio dos principais especialistas, a escavação continuou mesmo assim. Pesquisadores fizeram descobertas importantes no local, muitas com séculos de idade. Entre essas descobertas estavam 3, possivelmente 4, fossos circulares da Idade do Ferro com um diâmetro de 18,5 metros. Encontraram também um recinto retangular com fosso de até 5 metros de profundidade. Restavam ruínas de uma construção romana de calcário que historiadores creem ter sido uma vila com alas. O solo antes intocado também revelou vestígios de telhas de chaminé, telhas cerâmicas e reboco de parede pintado, todos eles associados à Idade do Ferro. A evidência mais forte eram os restos humanos da mesma época, indicando que as espadas não estavam ali por acaso. Era o lar de seus portadores. Essencialmente, o que os arqueólogos descobriram aqui foi um assentamento da Idade do Ferro em Gloucestershire, uma descoberta que ninguém teria feito se não fosse pela detecção fortuita das misteriosas espadas sem origem que estavam a apenas 2 centímetros do solo. Muito obrigado por assistirem! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns. Até o próximo vídeo.